Fala moçada, preparados para mais uma Vavalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você sabe nós tornamos a matemática cada vez mais Melzinho na Chupeta. E hoje eu vou falar de um assunto que tira muito aluno do sério, que dá muita dor de cabeça e ainda alguns acham que é barbada. Eu vou falar nada mais nada menos sobre módulo. Aquelas duas barrinhas que você coloca cercando um determinado valor, cercando uma determinada expressão, que muita gente acha que, colocou módulo, é só ignorar o sinal de menos, tudo é positivo, porque módulo é distância, módulo é positivo, e a coisa não é bem por aí. Então me acompanhe, fique ligado e vamos nessa. Mas vem cá, pessoal, se eu colocar para vocês no quadro a definição de módulo, que possivelmente é a mesma definição que tu tens no teu livro didático, vai correr aquela lágrima do canto esquerdo do olho, isso, você não vai entender nada. Não adianta eu querer falar bonito para mostrar que eu sei matemática e falar assim, o módulo de um número real x vai ser igual ao próprio x se o x for positivo ou no mínimo nulo, e vai ser igual a menos o x, o oposto dele, se esse valor de x for negativo. Falei bonito, entendeu alguma coisa? Claro que não. Agora presta bem atenção, passo a passo, pessoal, sem pressa. Dentro desse módulo, olha o símbolo de módulo, as duas barrinhas, dentro desse módulo, tu não pode enxergar o x como sendo somente o x. Dentro deste módulo, nós vamos colocar valores reais, valores com vírgula, valores sem vírgula, positivos, negativos, fracionários, nulos. Nós vamos colocar expressões, funções. Daqui a pouco você vai ver lá funções trigonométricas. Nossa, professor. Então esse x é uma coisa bem genérica, né? Pode ser um número real, pode ser isto. Mas nós falamos assim, pegando o número real, se o x for um número real, o módulo dele vai ser igual a ele próprio, desde que ele seja positivo ou nulo. Traduzindo, pessoal, apenas esta primeira linha aqui, eu vou colocar um exemplo para vocês. Olá, vamos supor que eu peça para você que está me acompanhando aí, eu gostaria que você calculasse o módulo do número 3. Quem é que está dentro das barrinhas? Vavá, saiu torto aqui, vou arrumar. Quem é que está dentro das barrinhas? Saiu torto de novo, vou parar de mexer. Quem é que está dentro das barrinhas? O teu 3. Quem é que está fazendo o papel do x? O teu 3. O teu 3 é menor que zero? É negativo? Não, o teu 3 é maior ou igual que zero. Então vou usar a linha de cima. O módulo de um valor x, quando esse valor é maior que zero, é igual ao próprio valor. É por isso que módulo de 3 é igual ao próprio 3, porque 3 é positivo. Tranquilo? Se eu colocar para vocês assim, no lugar do x eu coloco zero. Quanto é que vale módulo de zero? O módulo de x é igual ao próprio x, se esse x for maior ou igual a zero. É igual a zero, então o módulo dele é igual a ele mesmo. Tem que falar assim, o módulo dele quem? Do 3. O módulo dele é igual a ele próprio. O módulo dele quem? Do zero, é igual a ele próprio, porque eles são sempre maiores ou iguais que zero. Agora, se eu pedisse para vocês, quanto é que vale o módulo de menos 2? Eu sei que muito apressado já está pensando assim, Vavá, é só tirar o sinal de menos, vai dar 2. É legal fazer quando se tem isso aí. Daqui a pouco eu coloco uma expressão aqui dentro, tu começa a chorar. Então presta bem atenção. Quem está aqui dentro é o menos 2. O menos 2 é um valor negativo. O menos 2 ele é menor que zero. E quando o cara que está aqui dentro for menor que zero, for negativo, para você calcular o módulo dele, é igual a menos ele. Para você calcular o módulo de menos 2, é menos o teu menos 2. Então isso aqui, quem é que está fazendo o papel do x aqui, pessoal? Menos 2. O módulo dele é menos o x, menos o menos 2. E menos o menos 2 vai dar um total de mais 2. Tranquilinho até aqui? Eu estou te falando isso porque daqui a pouco eu coloco para vocês uma expressão dessa magnitude aqui, gente. E muito aluno erra. Quanto é que dá o módulo de raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5? Esse módulo dá quanto? Quer apostar quanto que nesse momento você olha ali? Gente, o que eu quero de vocês é o seguinte, lá dentro do módulo, o que tu tens? Raiz quadrada de 3 menos raiz de 5. Aí o aluno me pergunta assim, mas Vavá, raiz quadrada de 3 eu não sei quem é. E raiz quadrada de 5 também não sei quem é. Mas tu sabe que raiz quadrada de 5 é maior que raiz quadrada de 3, ok? Então você tem aqui um valor menor menos um valor maior. Eu não sei quanto é que vai dar aquela operação lá, mas quando eu tenho um valor menor menos um maior,
O resultado aqui dentro é um valor o quê? Negativo. Menos quanto? Não sei. Cara, pega um exemplo mais prático. Se você tivesse aqui, por exemplo, 3 menos 5, daria menos 2, ok? Então, o resultado é negativo. Como lá dentro do módulo o cara que está lá dentro é negativo, o cara que está lá dentro é menor que zero. E quando o cara que está lá dentro é menor que zero, o módulo dele é calculado pegando ele e colocando um negativo na frente. Então você vai pegar toda a expressão que está lá dentro, que no caso é o teu raiz quadrada de 3, menos o raiz quadrada de 5, e vai colocar um negativo na frente. E agora, o negativo na frente do parênteses, ele vai alterar os sinais dos termos que estão lá dentro do parênteses. Então você vai ter menos o raiz quadrada de 3 e menos o menos raiz de 5, vai dar mais raiz de 5. Ainda dá para você ajeitar e fazer isso aqui. Dá para colocar o raiz quadrada de 5 aqui, olha, e menos raiz quadrada de 3 aqui. Então o módulo daquela expressão é raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 5 aproximadamente é 2,25 aproximado e o raiz de 3 aproximadamente 1,7, ok? Aí dá para fazer um cálculo legal. Então, isso aqui, gente, é importante. A definição de módulo é importante, desde que você saiba ler a definição, não ficar decorando, beleza? Tem que entender, tem que ver quem é que está lá dentro do módulo. Se o cara que está lá dentro do módulo for positivo ou nulo, o módulo dele é ele mesmo. Se o cara que estiver lá dentro for negativo, o módulo dele você pega ele mesmo, mas coloca um sinal de menos na frente para torná-lo positivo. Porque módulo, afinal de contas, é uma distância e distância nunca é negativa. Tranquilo até aqui, beleza? Fique ligado e vamos nessa porque tem mais. Vem lá. Mas muito bem, pessoal, nós vamos para a última parte desta aula. Nós vamos encerrá-la, fechá-la com chave de ouro. Porque agora nós vamos para o momento paradoxal da matemática, onde muitos de vocês, vem cá, você que está prestando atenção agora, quantas vezes você já não se deparou com essa expressão aqui? Raiz quadrada de x ao quadrado, aí o que você fazia? Ah, professor, eu vou dar uma cancelada aqui, dar uma simplificada e automaticamente o resultado vale x. Corta, como tu gosta de falar, né? Corta, porque você tem aí da x. Professor, dá para cortar porque o expoente vale 2 e o índice do radical é a casinha que tu chama de raiz. O índice do radical aqui não aparece a 2 também. Não é porque são iguais que dá para você cortar, pegar o teu radicando e retirá-lo do teu radical. Não posso fazer isso? Então coloca do ladinho. Não posso fazer isso. Ah, mas eu sempre fiz. Não pode, daqui para frente não pode. A não ser que... Então preste atenção. Se você pudesse cortar sempre, então vamos supor que aparecesse para você dentro da casinha, dentro desses radicais, dessas casinhas, porque eu não sei quem é o x, eu não sei se é um valor positivo, negativo. Vamos supor que eu coloque no lugar do x a expressão menos 5 entre parênteses elevado ao quadrado. Se você puder cortar, e quem está como base sai do teu radical, a base aqui no caso é o teu menos 5. Então eu poderia cortar, automaticamente o menos 5 vai sair da tua casinha e você vai ter que a resposta é menos 5. E não é falso. Por que é falso, professor? Porque tu quer dizer uma coisa. Se eu tivesse aqui no meu radicando menos 5 elevado ao quadrado e perguntasse a raiz quadrada desse valor, quanto é que faz? Faz de cabeça. Quanto é que vale menos 5 elevado ao quadrado, pessoal? Menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais, 5 vezes 5 dá 25. Então é a mesma coisa que 25. Então menos 5 elevado no expoente 2 vai resultar em 25. Quanto é que vale a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Então não dá para cortar aqui, porque se eu cortasse índice com expoente, o resultado seria menos 5. E o resultado, na verdade, é mais 5. E aí vem, tranquilo? Dá para cortar ou não dá para cortar, afinal de contas? Se eu perguntasse para vocês, quanto é que vale raiz quadrada de 3 ao quadrado? Você saberia me responder? Muito aluno fala assim, Vavá, eu já quero cortar. Mas tu sabe que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 vai dar um total de 9. Agora eu pergunto, quanto é que vale raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 corresponde a 3. Viu? Tá aí, professor, ó, o senhor fazendo toda essa volta, ó, era muito mais fácil cortar e automaticamente depois que você cortou, a base ela vai sair do teu radical e aí você tem a resposta. Não, eu repito, não. Olha lá, aqui deu, lá em cima já não deu. Então o que eu faço, professor? Sempre que aparecer para vocês, vamos pegar um exemplo aqui, ó, quase o mesmo. Vamos pegar menos o 3, porém agora elevado ao quadrado.
Eu não vou poder cortar, professor? Não. A não ser que... Preste atenção aqui, pessoal. Isso é propriedade, isso não é dica, não é a malandragem do Vavá, vavalandragem, é propriedade matemática. Sempre que você tiver a raiz quadrada de uma variável elevada ao quadrado, você sabe que raiz quadrada, o índice não aparece, vale 2. Eu até vou permitir que você faça o corta aqui, corta ali. E você vai pegar a tua base, que neste caso vale x, e vai retirá-la da casinha, se você colocá-la dentro de um módulo. Então você pode automaticamente cortar, desde que a base você retire dentro do módulo. Então se eu tiver esse cara aqui, professor, eu posso cortar e cortar? Não tem problema, desde que você retire a base e automaticamente coloque essa base dentro de um módulo. Mas você sabe que módulo de menos 3? Módulo de menos 3 é igual a... Parou! Olha como é importante a definição. Quem é que está dentro do módulo? Quem está dentro do módulo é o menos 3. Eu pergunto para você que está me acompanhando, o menos 3 é positivo, é negativo? Ah, Vavá, o menos 3 é negativo, menor que 0. E quando o cara que está aqui dentro for negativo, como é que você calcula o módulo? Você pega ele e coloca um sinal de menos na frente. Ah, então como é que você calcula? Vou puxar aqui embaixo, ó. Como é que você calcula o módulo de menos 3? Como o menos 3 é negativo, você vai tirar o do módulo, olha lá, e vai colocar um negativo na frente. Menos o menos 3 vai dar um total de 3. É claro que você poderia fazer direto, que módulo de menos 3 vale 3. Então você pode simplificar desde que você retire a tua base dentro da casinha, retire dentro do radical e coloque essa base dentro de um módulo. Ok, gente? Essa é a definição correta de matemática. Então presta muita atenção para você não vacilar nessas coisinhas lá na hora da tua prova, ok? Espero que você tenha gostado dessa nossa aula de módulo. Se você gostou, já deixa aquele like que é importante para nós aqui. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, enfim, com algum professor, colega, não é isso que queira usar nas suas aulas, na aula da tua escola, que com certeza eu vou conseguir te ajudar sempre, ok? Um grande abraço e aguardo vocês no nosso próximo encontro.